Oi, gente. Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão, pessoal? Espero que bem, né? Gente, vim aqui conversar um pouquinho com vocês, né? Falar o que tá acontecendo, né? Que eu fui no médico. Lembra que eu falei que tinha que fazer uma tomografia de tórax, né? Que o pneumologista pediu, né? Que a primeira tinha dado uns nódulos no pulmão, né? Só que ele queria ver as imagens, né? Que o hospital público não deu essas imagens, né? Só deu o laudo. Então eu fiz a tomografia, né? Aí quando foi agora segunda-feira passada, eu levei no pneumo, né? Voltei, né? No pneumo pra fazer revisão e levar meus exames, né, gente? Aí, pessoal, então. Aí, gente, deu a mesma coisa, né, que tinha dado na primeira tomografia, só que aí ele viu as imagens, né, gente? Então, gente, ele falou pra mim que os nódulos estão muito pequenos, né? Eu perguntei pra ele conversou comigo, assim. Ele não me deu muita informação, né, pessoal? Porque os nódulos estão muito pequenos, né? E aí eu perguntei, né, gente? Que eu sempre pergunto, né? Quando o médico não fala, eu pergunto, porque às vezes a gente pensa que eles querem falar alguma coisa e eles não estão falando, né? Aí eu perguntei pra ele se tinha, se dava pra ver se era coisa ruim, né, gente? A gente já sabe, né? Câncer, né? Assim. Ele falou que não dava pra dizer isso, porque tava muito pequeno os nódulos. Tem muitos nódulos, gente, no meu pulmão. Tem inúmeros nódulos, na verdade. Tá escrito assim na tomografia. Apresenta inúmeros nódulos, né? Tem dois maiores de 0,7 centímetro. Então, gente, foi a resposta que ele me deu foi que os nódulos estão muito pequenos para definir assim, eu posso falar que é alguma coisa ruim ou não, né? Ainda é cedo para dizer isso. Então eu fiquei um pouco mais tranquila, gente. Claro que é difícil uma situação dessa, né, gente? Vou falar pra vocês, é muito difícil, né? Eu já sabia, né, pela tomografia anterior. Meu medo era que apresentasse alguma coisa grave, né? Grave assim, de ser alguma coisa maligna, né, gente? Nessa nova tomografia, que desse pra ele ver. Mas ele disse que não dá pra saber, né? Por esses motivos que eu tô falando pra vocês. Pelos tamanhos, né? E aí ele me perguntou, mas ele falou assim, ele foi bem, né? Falou bem firme comigo, falou, olha, mas isso aqui tem que ser investigado. Porque aí ele me perguntou, gente, se eu tava tratando algum outro problema de saúde. Aí eu falei pra ele que tratava depressão, né? Que eu tava fazendo reposição de ferro, né? Como eu já comentei aqui no canal com vocês. E aí, pessoal, eu falei com ele do nódulo na mama, né? Que eu tenho um nódulozinho na mama, que eu descobri eu até falei ano passado, mas não foi ano passado, foi em 2023 que eu descobri. Que tava com 1 centímetro. E aí ele pediu pra examinar esse nódulo, gente. Ele é pneumologista, né? Mas ele pediu pra examinar esse nódulo. Aí ele examinou o nódulo, apalpou, aí ele falou assim, ele tá num tamanhozinho, né? Assim, como que ele disse, gente? Não lembro a palavra agora, gente, que ele disse. Ele disse que tá num tamanhozinho assim. Ai, não lembro, gente. Só sei que... Aí eu falei assim pra ele, doutor, mas... Porque quando eu fui no médico mostrar que eu descobri esse nódulo, o médico falou pra mim que nenhum médico ia operar o meu nódulo porque estava muito pequeno, não tinha condições de operar. Aí ele falou assim pra mim, não, esse nódulo tem que ser operado. Foi assim que ele falou pra mim, gente. Tem como sim, né? Foi o que ele falou pra mim, gente, com a opinião de médico dele, né? Porque ele disse que, né, em relação assim, a opinião dele, o tamanho, ele acha que tem que ser retirado. Então, o que ele falou pra mim? Porque ele acha, gente, que esse nódulo do seio tem alguma relação com os nódulos do pulmão. Foi isso que ele falou pra mim, sabe? Ele deu a entender isso pra mim. E falou assim, olha, eu vou te encaminhar de volta pro ginecologista e mandou uma cartinha, gente, falando tudo do nódulo do pulmão e tal, lá, a opinião dele, né? E falou assim, olha,
vou pedir para você retornar para sua ginecologista, conversar com ela sobre, assim, uma forma de tirar esse nódulo daí, que eu acho que o problema tá nesse nódulo do seio seu. Então, gente, o que eu entendi com isso, né? Eu entendi que ele quis dizer que foi o nódulo do seio que levou os nódulos pro pulmão, né, gente? Tipo uma raiz, né? Sinceramente, gente, como assim, né? Eu como paciente, né? Eu não entendo nada dessas coisas, né, gente? Eu não sou médico, né? Mas eu duvido um pouco, né? Eu duvido um pouco, porque esse nódulo do seio apareceu em 2023. E essa tosse que eu tinha, já tem mais de 10 anos, gente, que eu tenho essa tosse. Como falei pra vocês, né, gente, várias vezes, toda vez que eu venho aqui falando nesse assunto com vocês, eu cuidava, eu ia ao médico, fazia radiografia, mas nunca apareceu nada. Tratava como uma tosse alérgica. Assim como eu tô tratando agora, gente, com antialérgico. E tá resolvendo, né, graças a Deus. Se eu parar o xarope, ela volta. Mas se eu ficar tomando direitinho, eu não tenho tosse. Então, por isso eu, assim, não falei com ele isso, né? Eu guardei pra mim e vou obedecer a ordem que ele me deu, né? De que eu tenho que procurar ginecologista. Como eu já ia mesmo, né, gente? Que agora eu já ia mesmo fazer a mamografia, porque já tá na hora, né? Já tá no tempo de fazer. Porque esse nódulo meu do seio foi o que o médico falou na época, quando eu descobri. Ele tem que ser vigiado, esse nódulo, né? Todo ano, a cada 6 meses, você tem que fazer o exame. Então, eu já ia fazer isso. Só que como apareceu essa história da tosse, e eu tive que fazer essa tomografia, então a mamografia ficou para depois, né? Mas aí ele falou, olha, eu vou você retorna ao seu ginecologista, conversa com ele, eu vou te dar a cartinha, tal. E eu acho que o problema tá aí, a raiz tá aí nesse nódulo. Vocês estão entendendo, gente, o que eu quero dizer pra vocês? Que ele quis dizer como assim, como se o nódulo do seio que estivesse enraizando pro pulmão. Então, eu entendi assim, quando enraiza é porque é uma metástase, né, gente? É uma coisa assim que é maligna, né? E ele tem 1 centímetro, gente, meu nódulo. Mas enfim, gente, eu tô. São coisas, são opiniões minhas, né? Eu não sou médico, né? Ele é especialista, né? Como eu falei, eu vou obedecer as ordens dele, né? Rigorosamente, gente. Já marquei a mamografia para amanhã, né? Já ia fazer isso, mas eu já marquei, consegui para amanhã, sexta-feira. E a ultrassonografia também, né? Porque tem que fazer os dois. Porque quando eu fui ao médico, gente, conversar, mostrar meus exames, ele me disse que eu tinha que fazer a cada 6 meses só o exame de ultrassom para rastrear esse nódulo da mama. Mas aí, quando eu fui a outro médico, que esse primeiro estava de férias, o outro, quando eu fui mostrar o ultrassom para ele, ele falou, cadê a mamografia? Que eu fiz agora esse ano passado, né? Que eu descobri em 2023 e ano passado eu fiz só a ultrassom porque o médico disse que era só ultrassom. Aí, quando eu fui mostrar o outro médico, né, que eu levei pro meu médico mesmo, ai, gente, tá até complicado, né? Mas que eu levei pro médico que tava tratando de mim primeiro, gente, que tinha que ser só a ultrassom, ele falou pra mim, né, ele falou pra mim que não, que tem que ser os dois exames, um de acordo com o outro, a mamografia e a ultrassom. O primeiro falou que era só ultrassom todo a cada 6 meses. E o segundo falou que é os dois. Então, ano passado eu só fiz a ultrassom. Quando eu ia fazer a mamografia, aí já vi a história outras coisas, já vi esse negócio do pulmão, né? Então, agora, esse ano, né, eu já tava com a intenção de fazer esses exames que eu tenho que fazer mesmo, né? Então, gente, eu já marquei para amanhã, eu vou fazer a minha mamografia, né? E a ultrassom amanhã. Pra levar na doutora, né? Pra levar no médico. E conversar com ela sobre tudo que ele falou, né, gente? Mostrar a cartinha que ele mandou pra ela, né? Ele especificou ali, tá tudo escrito ali, né? Com o olhar dele e tal. Então é isso, gente. É assim que tá, né? Gente, eu tô tentando manter a calma, né?
Já tive bem ansiosa. Deprimida não. Acho que só tive uns dias assim, antes de ir ao médico, eu fiquei assim um pouco bem preocupada, ansiosa e andei chorando. Mas depois que eu fui ao médico, eu tô mais calma e eu tô pedindo muita assim força a Deus e graça a Deus, né, gente? Calma, tranquilidade, paz. Pra eu não ficar focando nisso, pra eu não ficar pensando negativo, né, gente? Porque pensar negativo é muito ruim, né? A gente já tá com esses problemas, tá investigando que a gente ainda não sabe direito o que que é, né? E aí a gente ainda fica pensando negativo, é muito ruim. Eu acho que isso faz muito mais mal pra gente, né, pessoal? Então, gente, eu tô tentando me envolver. Graças a Deus eu tô com disposição, né? Tô indo pra rua, tô vendo meu sacolé, né? Graças a Deus. Deus é muito bom, gente, porque em meio a isso tudo, eu tô tendo ele tá me dando paz pra eu seguir com as minhas coisas. Em relação lá ao quarto, gente, que eu falei que eu ia gravar vídeo pra vocês, eu não fiz mais nada, né? Eu foquei, assim, no meu trabalho na rua, vender algumas coisinhas, sair, porque isso, gente, é uma terapia pra mim, né? Além de eu ganhar um dinheirinho, isso é uma terapia pra mim, né? Ver pessoas conversar e fazer as coisas ali mesmo, me envolver com aquilo ali, né, gente? Fazer o bolo, fazer o sacolé. Então isso me faz muito bem. Então, gente, graças a Deus, eu tô tranquila, né? Tô pedindo a Deus, né, gente? Pedindo sempre a Deus para que não seja nada demais. E que Ele me dê força para suportar, né, gente? Essas coisas, né? Que vem por aí ainda, né? E, gente, eu queria dar uma dica hoje pra vocês, né? Isso é uma coisa de experiência própria, né? Eu fiz o exame de mamografia, gente, aos 45 anos. E por que que eu fiz esse exame de mamografia? Era pra eu ter feito, claro que era pra eu ter feito, né? Só que eu só fazia preventiva, essas coisas assim. Essa parte aí do seio, eu era, né? Fui deixando, eu acho, pra frente, não sei o que que eu pensava. Só sei que quando eu fui fazer a mamografia, foi por causa de outra coisa que eu descobri o nódulo do seio. Foi porque eu tava tendo muitas crises de depressão, muito assim, eram umas crises bem longas, né? Lembra que eu falava que sempre, que eu ficava 20 dias deprimida, de cama, não conseguia fazer nada. Aí eu procurei ginecologista para ver se era hormonal, para ver se era coisa de menopausa que estava chegando, se era algum hormônio que estava atrapalhando o meu humor, para ela me ajudar nisso. Foi aí que ela passou os exames para mim, gente, de mamografia, ultrassom, né? Exame de rotina, né? Ginecológico. E ultravaginal. Então, gente, eu descobri assim, descobri um mioma assim e descobri o nódulo no seio assim. Com 45 anos, gente, eu descobri. Graças a Deus eu descobri ele pequeno, né? Como eu tô falando aqui pra vocês. Mas, gente, uma coisa, um conselho que eu quero dar pra vocês é que vocês façam seus exames de rotina, gente. Procure se antecipar, né? Se prevenir, né? A palavra certa é se prevenir, porque a gente descobriu uma coisa, né? A tempo, quando tá pequeno ainda, né? A chance, graças a Deus, né? É maior. Mas imagine vocês, eu não fazer a mamografia, né? E lá na frente eu descobri que esse nódulo tá maior, enfim, né? Outros resultados aí, imagina, né? Então, é um conselho que eu quero dar pra vocês, gente. Você tá com 40, né? Tem pessoa, tem mulheres, homens também faz mamografia, gente. Eu nem sabia, mas homens também faz mamografia. Se você já chegou aos 40 ou você tem casos, né, na família, tem pessoas que infelizmente têm casos, né, família. Então é bom fazer os exames, né? Procure seu médico, procure pedir os exames aí ao médico, né? Ou à médica. Então, se prevenir. Eu sempre me preveni, gente, nessa questão de sangue, né? Sempre fiz muito exame de sangue, né? Mas essa parte aí
ginecológico eu demorei um pouco pra ver, né? Como eu tô contando pra vocês. Então, gente, queria aconselhar vocês se previnam, não faça, porque as coisas não tá brincadeira, gente, né? Eu tava conversando com uma amiga minha e ela já tem 40, né? Então, pela experiência que eu tenho, que isso aconteceu comigo, né? A gente tava falando sobre mamografia e ela tá falando que ela nunca fez. E ela tá falando que dói muito, que ela já ouviu falar que dói muito, né, gente? Não sei se você que tá assistindo esse vídeo já fez, né? Mas o que acontece? Ela, né, a gente sente um incômodo no seio, porque aperta o seio assim, achata, né, pra ver. Tem que achatar mesmo, né, gente? Porque se tiver um micronódulozinho, eles têm que descobrir ali, né? Então, tem que achatar bem assim, aí depois eles achatam assim, ele vira o seio de um lado, vira o seio de outro. Então, é um incômodo, gente, mas é uma coisa suportável, né? Em relação a que de repente, né, Deus nos livre e guarde de descobrir alguma coisa amanhã ou depois, é bem melhor, né, a gente ter uma do suportável agora do que, né, descobrir uma coisa ruim amanhã ou depois. E, né, e você tá fazendo, né, mais jovem, que era o que eu tinha que ter feito, né, eu tinha que ter feito com 40 anos, eu fiz com 45 anos. E ela falou que não faz por causa que ela soube que dói muito. Gente, não pensem assim, tá? Não pensem assim. Faça os exames, qualquer exame. Até, gente, eu tô até querendo, depois que eu sair dessa fase desses exames aí, eu tô até querendo fazer aquela colono, né? Aquela colonoscopia, né? Que acima de 40 já tem que fazer também. Então, a gente tem que cuidar, gente. A gente tem que ver, vigiar, perceber o nosso corpo, tá sentindo alguma coisa, vai ao médico, né? Ignorando, né? A gente às vezes ignora um sintoma ou outro, né? Achando que não é nada demais. Então, é uma dica que eu quero dar hoje pra vocês, gente. Sobre se cuidar, o autocuidado, né? E como forma de prevenção também, né, pessoal? Porque isso é muito importante pra nossa vida, né, gente? Nossa vida é muito importante. E, inclusive, quando eu fui ao médico, mostrei o exame pra ele, né? Mostrei a mamografia pra ele. Porque eu fui numa doutora que pediu, mas eu não levei na doutora. Eu levei no médico, porque a doutora foi particular, e eu levei no médico aqui na minha cidade, que aqui também tinha ginecologista, né? Então, como eu tava com os resultados na mão, eu levei para o médico aqui, na minha cidade mesmo, ginecologista. Então, porque quando a gente descobre um nódulo, gente, a gente quer logo saber, né, que tipo de nódulo é, se é coisa ruim, né? Então ele falou assim pra mim: não temos como saber, porque esse nódulo tá pequeno, né? E a gente não sabe quando que ele começou, né? Porque você fez. Aí, gente, foi tipo uma bronca que ele me deu. E eu super entendo ele, porque ele fez certo, né? Porque ele falou assim pra mim: porque com quantos anos você fez a mamografia? Eu falei: 45. E com quantos anos você tinha que fazer? 40. Ele, então, tá vendo? Você tinha que ter feito já 5 anos atrás, né? E ele quis dizer assim: se eu tivesse visto há 5 anos atrás, né, tal, ele seria menorzinho e tal. Mas aí quando eu descobri, ele já tava com 1 centímetrozinho. Então a gente tem que agora vigiar esse nódulo, a gente tem que rastrear para ver se ele tá crescendo, se ele tá diminuindo, né? Pra ver, né, ver aí o que vai acontecer. A gente só pode fazer isso agora. Então, gente, por isso que eu tô falando, gente. Deu a idade, gente, vamos fazer, vamos cuidar, né? Eu tô muito focada na minha saúde agora. Eu sempre tive, né, gente? Eu sempre me cuidei, né? Como eu sempre falo, assim, as coisas aqui no canal pra vocês. Gente, eu nunca bebi. Pra falar que eu nunca bebi, quando eu era, assim, não tava na igreja, né? Que eu ia em algum lugar, assim, uma festa, eu sempre tomava um copo ou dois de cerveja, mas era só isso, depois eu parava. E fumante também, gente, eu nunca fui fumante, mas eu vivi com o pai dos meus filhos e eu quer dizer, eu era uma fumante passiva, né? Eu inalava né? Aquela fumaça de cigarro. Então é quase a mesma coisa de que você ser um fumante, né? Os médicos falam isso. Que você, quando você não fuma e convive com quem fuma, você é um fumante passivo, né?
Então, mas eu nunca bebi, gente. De beber assim, eu bebia, fumava, não. E sempre procurei ter uma vida saudável, fazer exercício físico, ter uma alimentação saudável, né, gente? E agora tá acontecendo essas coisas comigo. Mas, enfim, né? E outra coisa também que eu queria falar com vocês, gente. Eu tava vendo um vídeo, que é tudo informação, né, gente? Eu tava vendo um vídeo médico falando que tá muito comum, cada vez mais comum as pessoas descobrirem nódulo no pulmão. Porque depois da Covid, gente, as pessoas às vezes, né, trata Covid, aí depois, de repente faz um exame lá de tomografia e descobre que tá com nódulo. E às vezes esse nódulo nem é nada demais, né, e tem que investigar o caso, né. Mas, de repente, o nódulo surge por uma gripe mal curada, por uma pneumonia mal curada, uma tuberculose mal curada, né? Ou mesmo por causa da Covid, que quem teve Covid. Então, tudo isso pode contribuir para a pessoa desenvolver nódulo no pulmão. Não que esse nódulo, como eu tô falando, né, com a palavra lá que ele falou, não que de repente existe malignidade nesses nódulos. Mas nosso corpo tem essa tendência, gente, a dar esses nódulos, às vezes eles podem sumir, né, diminuírem, né. Então, muitas coisas podem acontecer, né, gente, com o nosso corpo, né, que nosso corpo é de carne, né, gente, nosso corpo é de carne, né, nosso organismo, a gente não controla como que ele vai reagir, né, as coisas, né. Quem dera se a gente tivesse controle, né, gente, de não adoecer, né, não acontecer nada, mas infelizmente a gente não tem, né, pessoal. Então, gente, esse é o vídeo, né? Graças a Deus eu tô bem, o Senhor tá me dando graça, né? Como eu tô falando pra vocês. Tudo que eu tô pedindo a eles, gente, é graça e paciência e paz, né? Pra poder eu investigar essas coisas, né? Isso tudo aí que eu tô passando, né? E pedindo a ele também que eu tenha uma resposta positiva, né, gente? Em relação a essas coisas. E, gente, agora é me cuidar, né? E é isso. E é isso, gente. E aí meu exame é amanhã, né? Meu exame de mamografia é amanhã. Assim que eu tiver... Eu posso voltar antes aqui, tá, gente? Vai depender muito de como tiver minha cabeça, né? Como tiver meu ânimo, meu humor, né? Agora eu tô em paz, graças a Deus, como eu tô falando pra vocês, né? Mas aí eu posso voltar aqui antes fazer outro vídeo pra vocês, né? Mas assim que sair o resultado lá da mamografia, eu levar na doutora, né? Ela conversar comigo, conversar com ela, tudo isso aí que tá acontecendo, eu venho aqui e conto pra vocês, tá, pessoal? Pra deixar vocês cientes, tá bom? Gente, beijos, tá? Tudo de bom. Obrigado pelas energias positivas que vocês estão mandando pra mim, tá bom? Pelas orações. E é isso, gente. Deus é bom, né, gente? Mesmo com tudo isso que acontece com a gente, né? O Senhor, Ele tá sempre nos dando força, né? Pra seguir, pra ter calma, né? Pra não nos deixar assim, com serenidade, né, gente? Pra gente ainda ter força de ir avante, né? E se cuidar ainda, né? Apesar dessas notícias. Tá bom, gente? Eu desejo tudo de bom pra vocês. Fiquem todos com Deus. E tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.